Olá, cliente! Seja bem-vindo ao portal FM Gestão, da empresa Atlas Inovações. Estarei auxiliando você nesse tour pela plataforma. Caso seja novo por aqui, fique tranquilo. Você receberá um e-mail com a senha padrão. Após fazer o login, será necessário alterá-la. Assim que isso for feito, basta acessar o portal novamente com a nova senha. Ao acessar a página, é possível identificar o menu de navegação localizado na lateral esquerda da tela. Neste menu, a transição entre as abas é facilmente realizada mediante a seleção dos ícones correspondentes, que serão abordados a seguir com suas respectivas funções e instruções de utilização. Começaremos abordando Contratos, no qual são registrados todos os contratos relacionados aos fornecedores. Por meio deste recurso, é possível monitorar informações contratuais, os colaboradores associados ao contrato e os encargos correspondentes. Dentre as várias ferramentas para otimizar a experiência do usuário, temos os filtros. É possível filtrar pelo tipo de contrato. Os modelos de contrato são sem controle de horário e salário, com controle de horário, salário e documentação do FGTS, com controle de horário, com documentação do FGTS. Ou filtrar pelo tipo de contratação. Os modelos de contratação são nenhum, contínuo, grandes paradas, eventual, temporário. Também há filtros associados com cada coluna. É possível filtrar número do pedido, razão social, CNPJ, tipo de contratação, SLA, status, cadastro no sistema, vigência, unidade, categoria fornecedor. Relatório. Também temos a opção de gerar relatório, que exporta uma listagem dos contratos com suas informações pertinentes em Excel. Ao selecionar o botão de relatório, aparecerá um pop-up informando que os filtros selecionados na tela serão aplicados na exportação e que você receberá o arquivo por e-mail. A fim de selecionar um contrato, é suficiente clicar em qualquer área das informações disponíveis. O sistema, de maneira automática, carregará todas as informações contratuais associadas ao contrato escolhido, proporcionando uma navegação intuitiva e eficiente no acesso aos detalhes específicos de cada contrato. Acima, é possível reparar nas abas que contêm informações específicas do contrato. Em seguida, ao lado está o campo de Efetivos, que oferece a possibilidade de acompanhar o quadro de funcionários cadastrados pelo fornecedor. Depois, a aba de Equipamentos Veículos, onde é possível acompanhar os equipamentos registrados pelo fornecedor, caso o contrato tenha um módulo de equipamentos. Posteriormente, o campo de Encargos fornece informações detalhadas sobre os encargos associados ao fornecedor. Por fim, o campo de Subcontratos apresenta uma lista das empresas subcontratadas pelo fornecedor, proporcionando uma visão abrangente e organizada das relações e elementos relacionados ao contrato selecionado. A página inicial do campo Contratos, chamada Informações Gerais, apresenta várias informações sobre o contrato. A seguir detalharemos cada uma delas. Número do pedido. Este campo é opcional, ou seja, o cliente pode cadastrá-lo em branco. SLA, Acordo de Nível de Serviço, refere-se a um conjunto de parâmetros que definem os níveis de qualidade e desempenho esperados. Há duas opções disponíveis: padrão, emergencial. Categoria. Essa seção indica a melhor correspondência ao tipo de serviços prestados pela empresa fornecedora. Tipo de contratação. Este campo especifica como a empresa contratante utiliza os serviços do fornecedor, sendo essencial para determinar as documentações exigidas. Os modelos incluem contínuo, grandes paradas, eventual, temporário, visitante técnico, prestação de serviço de consultor proprietário da empresa, prestação de serviço eventual fora da área operacional, prestação de serviço de auditoria sem acesso às áreas restritas, compra direta, regularizada e delegada, estrangeiro. O sistema utiliza esse campo para definir quais documentações devem ser solicitadas, impactando diretamente a gestão do contrato. Tipo de contrato: sem controle de horário e salário. Solicita informações básicas, como nome, modalidade de contratação, CPF, PIS, documento estrangeiro, tipo de moradia, função, atividade e situação. Com controle de horário, requisita informações adicionais sobre salário, horários e escalas. Com controle de horário, salário e documentação FGTS. Inclui todos os requisitos anteriores, além das documentações do FGTS digital. Com documentação do FGTS, requer apenas os documentos do FGTS digital. Valor do contrato, campo opcional.
Caso a informação não esteja disponível, poderá ser deixado em branco. Vigência indica as datas de início e término do contrato. Este campo é obrigatório, especificando o período em que o contrato estará em vigor. A data de início de vigência considera a competência em que a documentação começou a ser acompanhada na plataforma. Unidade apresenta o local onde o fornecedor executa o serviço contratado. Fornecedor contém informações como CNPJ, razão social e nome fantasia do fornecedor. Contato refere-se ao ponto focal da empresa fornecedora, ou seja, o colaborador responsável pelo envio de documentos, cadastro de colaboradores e outras demandas relacionadas ao contrato. Esses campos e informações garantem o monitoramento completo e eficaz dos contratos na plataforma. Nessa tela você terá uma visão de todos os fornecedores, incluindo nome fantasia, razão social, CNPJ. Documentos constitui o elemento central do sistema, dividindo-se em duas abas: acompanhamento de entregas e relatórios. Embora ambas as abas possam ser empregadas na análise de documentações, é crucial observar que não são idênticas em seus propósitos. Na aba Acompanhamento de entregas, temos as seguintes informações: categorias, fornecedor, prazo de envio. A aba Relatórios apresenta uma gama de filtros destinados a otimizar as análises, abrangendo tanto a validação de documentos quanto a verificação de status dos colaboradores vinculados. Filtros disponíveis: prazo de envio, unidade, categoria. Informe os filtros desejados, ou se desejar não colocar filtros, é só clicar em Buscar. Campos para análise. Os campos abaixo proporcionam uma abordagem detalhada e segmentada, facilitando a análise e geração de relatórios específicos, conforme as necessidades do usuário. Entrega de documentos. Documentos para validação. Entrega de documentos de funcionários. Documentos de funcionários para validação. Status de funcionários. Entrega de documentos de equipamentos. Documentos de equipamentos para validação. Status de equipamentos ou veículos. Status de fornecedores. No campo Entrega de documentos, é possível monitorar as documentações gerais destinadas à empresa fornecedora. Nessa seção são elencados os documentos solicitados a todos os fornecedores, incluindo nome do fornecedor, CNPJ, regional, unidades, categorias, número do pedido, frequência, restrição. Uma tabela organizada por competência exibe, por meio de símbolos, o status atual de cada documentação. O objetivo principal desse campo é permitir a emissão de um relatório abrangente contendo essas documentações gerais para fins de controle interno. Esses relatórios podem ser exportados por meio do botão Exportar relatório, localizado na parte inferior direita do quadro informativo. O relatório exportado chegará por e-mail. Quando abrimos o documento, encontramos as informações solicitadas pelo sistema em relação ao documento requerido, como no exemplo abaixo: comprovante bancário de pagamento de salários, número do pedido 00001, razão social, novo fornecedor teste, CNPJ 19 339 829 000 unidade, unidade A, categorias limpeza, tipo do contrato contínuo, competência 01/2024, data de entrega 09/10/2024, data de validade. Além disso, a tela apresenta observações do fornecedor, se referem a comentários, notas ou informações adicionais fornecidas pelo fornecedor sobre documentos, entregas ou pendências, incluindo esclarecimentos ou justificativas no processo. Observações gerais. Ao verificar o documento, há duas opções: recusar, caso as informações não estejam corretas; aceitar, caso tudo esteja conforme esperado. Entrega de documentos de funcionários. O campo Entrega de documentos de funcionários é semelhante ao campo Entrega de documentos, mas se diferencia por abranger exclusivamente os documentos dos colaboradores cadastrados. As informações apresentadas incluem funcionário, CPF, documento regional, fornecedor, unidades, categoria, número do pedido, frequência. Restrição. Esses símbolos ajudam a interpretar rapidamente o status dos documentos. Resumindo: X cruz, documento atrasado ou recusado. Check, documento validado. Relógio, documento enviado, mas ainda aguardando validação. Exclamação, documento pendente de envio. 3 pontos, documento sem necessidade de entrega.
Uma diferença notável é a possibilidade de visualizar a documentação já validada ao clicar no ícone de um olho localizado no canto direito. É importante ressaltar que o processo de exportação de relatórios permanece o mesmo para ambos os campos. No campo Status de funcionário são apresentadas informações cadastrais detalhadas do colaborador e dados do contrato vinculado. Informações exibidas: nome, número de matrícula, CPF, PIS. Documento estrangeiro, fornecedor, razão social, CNPJ, unidade, razão social do contrato, CNPJ do contrato, categoria, tipo de fornecedor, nome e fantasia do subcontrato, razão social do subcontrato, CNPJ do subcontrato. Vigência do contrato, tipo de contratação, modalidade de contratação, tipo de moradia, número do pedido, função, escala, início da jornada, término da jornada, total de documentos, total de válidos, porcentagem de documentos válidos, total em análise, porcentagem de documentos em análise, total pendentes, porcentagem de documentos entregues. Campos adicionais: mobilizado até, status de restrição de acesso, documentos pendentes, não entregues ou recusados. Esses campos são essenciais para acompanhar e monitorar a mobilização e situação dos colaboradores, assegurando um processo de integração eficiente e organizado. Navegação e detalhamento. No canto direito da tela, está disponível o ícone de olho, que permite acessar a documentação completa do colaborador. Essa documentação inclui tanto os documentos validados quanto os pendentes ou recusados, com status destacados de forma clara. Ao clicar nos 3 pontos, serão exibidas as opções de visualizar documentos do colaborador e imprimir crachá, permitindo que você imprima o crachá do colaborador. Acompanhamento de entregas. Na aba Acompanhamento de entregas, você encontrará diversos filtros e um dashboard que facilitam o acompanhamento das entregas de documentos de um ou mais fornecedores. Esta aba oferece uma listagem contendo todas as empresas fornecedoras e informações detalhadas sobre o status das entregas de documentos. As métricas apresentadas incluem atrasados recusados, atrasados, próximas entregas recusadas, próximas entregas, em análise, aprovados, além de outras métricas relevantes que permitem uma análise detalhada. Benefícios do recurso. Esses recursos proporcionam uma visão consolidada e eficiente para monitorar o status das entregas documentais feitas pelos fornecedores, facilitando o controle e a gestão de pendências e entregas. Filtragem e navegação. Para filtrar uma documentação nesta aba, basta selecionar uma empresa clicando em seu nome ou aplicar filtros específicos. Isso direcionará você para uma nova página com informações mais detalhadas sobre as entregas do fornecedor selecionado. Filtros disponíveis. Fornecedores. Permite selecionar outro fornecedor sem a necessidade de retornar à tela anterior. Status. Possibilita acompanhar as documentações com um status específico, como atrasado, próximas entregas, em análise, aprovados. O ícone de funil oferece ainda mais opções de filtragem, incluindo unidades, categorias, fornecedores, documentos, funcionário, CNPJ, status, buscar ou fechar. Indicadores quantitativos. Neste campo, você verá indicadores quantitativos que mostram a quantidade de documentos e seus respectivos status. Os documentos são listados e atribuídos com cores específicas de acordo com seu status, facilitando a visualização e compreensão do progresso. Exportação de relatórios. O botão Exportar relatório permite gerar um documento em formato Excel, o qual pode ser utilizado internamente para acompanhar o fluxo de documentações e para futuras análises detalhadas. O documento recusado será identificado por um círculo marrom, indicando que não foi aprovado. Ao clicar no símbolo de upload, o documento será exibido. Também será mostrada a data da recusa e o motivo pelo qual foi rejeitado. Para a recusa do relatório ser feita, é obrigatório informar o motivo pelo qual o documento está sendo recusado. O documento aprovado será indicado por um círculo azul, sinalizando que foi validado. Ao clicar no ícone de olho, o documento será exibido com as informações da documentação. Ao clicar em Ver, você será direcionado para as informações completas, incluindo a data e a hora em que o documento foi validado. Para aceitar o documento, é opcional incluir alguma observação. Análise de colaboradores.
A finalidade da aba Análise de Colaboradores é otimizar o processo de análise do cumprimento das obrigações legais pelas empresas fornecedoras, assegurando todos os direitos estabelecidos por lei. Essa otimização ocorre porque o sistema realiza uma análise automática a partir do FGTS digital. Quando o FGTS estiver correto, com a identificação de tomador de contratos, que tem a caracterização de cessão de mão de obra. Ao configurarmos a CCT, Convenção Coletiva de Trabalho, em nosso sistema, ele utiliza os dados dessas convenções como base para realizar cálculos e apresentar os valores no layout do fornecedor. O objetivo: simplificar e agilizar a verificação do cumprimento das obrigações legais. Como analisar colaboradores? Na aba Análise de Colaboradores, há filtros semelhantes aos disponíveis na aba de Relatórios, permitindo uma análise detalhada e personalizada. Filtros disponíveis: região, unidade, categorias, fornecedores, períodos. Informações apresentadas no dashboard. Total de colaboradores cadastrados. Apresenta a quantidade total de colaboradores vinculados a todos os contratos. Regulares. Indica os colaboradores que estão em conformidade com as obrigações legais. Irregulares. Mostra os colaboradores que apresentam pendências ou irregularidades. Aguardando análise. Exibe os colaboradores cujo status ainda não foi avaliado. Além disso, o sistema lista os fornecedores que possuem colaboradores a serem analisados. Observação importante: para que o nome de uma empresa fornecedora apareça na listagem, é essencial que ela tenha enviado a CEFIP, Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, pelo menos uma vez. Ao selecionar uma empresa, o campo é atualizado automaticamente, exibindo um novo dashboard em formato de gráfico. Organização visual. Os meses são apresentados em blocos, permitindo uma visão detalhada do quantitativo de colaboradores por mês. Essa estrutura facilita a análise e o acompanhamento da evolução do número de colaboradores ao longo do tempo para a empresa selecionada. Benefício do recurso: a organização visual em gráficos e blocos mensais torna o processo mais intuitivo e eficiente, auxiliando na identificação de tendências, variações ou irregularidades no quantitativo de colaboradores. Na página destinada à análise mensal, é possível visualizar um panorama geral que apresenta as informações mais relevantes sobre os colaboradores. Informações disponíveis: quantidade total de colaboradores do mês, facilitando a identificação do número total de colaboradores cadastrados no período. Status dos colaboradores. Logo abaixo são exibidas as porcentagens referentes a cada status de cadastro, incluindo irregular, novos registros, para verificação, regulares, processando, aguardando CCT. Lista de colaboradores, análise mensal. No final da tela é apresentada uma lista detalhada dos colaboradores daquele mês, incluindo diversas informações específicas sobre cada um. Informações disponíveis na lista: status, fornecedor, categoria, PIS, número de identificação do colaborador, função, valor CEFIP, valor do contrato, ocorrência, eventos associados ao colaborador, como férias, demissão, entre outros. Funcionalidade de expansão. Logo acima da lista há o botão Expandir tabela, que, ao ser clicado, abre um pop-up exibindo a lista completa dos colaboradores em destaque. Verificação individual de colaboradores. É suficiente clicar em qualquer lugar da linha da tabela para abrir a página de verificação de um colaborador. Status do colaborador. Regular. Quando a opção regular está marcada, significa que os documentos foram analisados e o colaborador está em conformidade com as obrigações legais. Esse colaborador será listado ao aplicar o filtro para visualizar colaboradores regulares. Irregular. Caso o colaborador não esteja em conformidade, a opção marcada será irregular. Nesse caso, o campo de observação estará preenchido com os detalhes que justificam a irregularidade. Benefícios da ferramenta. Essa abordagem fornece uma maneira prática e eficaz de gerenciar e categorizar os colaboradores, com base em sua regularidade ou irregularidade. Isso facilita tanto a visualização quanto o acompanhamento do status de cada colaborador, promovendo maior controle e organização. Relatórios. A aba Relatórios foi desenvolvida para proporcionar uma análise abrangente e otimizada, oferecendo filtros personalizados que auxiliam na validação de documentos, verificação de encargos e outras áreas importantes. Subdivisões da aba Relatórios. A aba está dividida em 6 campos distintos, cada um com funcionalidades específicas.
1. CEF. Focado no acompanhamento de encargos e documentos enviados mensalmente, com destaque para a transição para o FGTS digital. 2. Docs para validação. Permite verificar documentos enviados que estão pendentes de análise, oferecendo uma visão detalhada sobre cada pendência. 3. Encargos. Oferece um panorama dos encargos trabalhistas e fiscais, facilitando a análise e monitoramento. 4. Funcionários. Apresenta informações detalhadas sobre o status dos colaboradores, como regularidade, registros e conformidade com as obrigações legais. 5. Demissões. Exibe relatórios relacionados a desligamentos de colaboradores, com informações relevantes para análise e acompanhamento. 6. Ausências. Fornece relatórios sobre faltas e ausências, contribuindo para o controle e gestão do quadro de colaboradores, CEFIP-GFIP, monitoramento de pendências. No campo CEFIP-GIP, é possível monitorar as pendências do documento vigente do FGTS destinado às empresas fornecedoras. Essa seção apresenta uma visão detalhada das documentações solicitadas a todos os fornecedores, que incluem relatório de empregados, guia de recolhimento, comprovante de pagamento. Organização e exibição. Uma tabela organizada por competência é utilizada para exibir o status de cada documentação. O status é indicado por símbolos, que facilitam a identificação rápida da situação de cada documento. Objetivo do campo. O principal objetivo dessa seção é possibilitar a emissão de relatórios abrangentes contendo essas documentações, o que é essencial para controle interno e monitoramento das pendências. Exportação de relatórios. Os relatórios podem ser exportados para um formato de Excel por meio do botão Exportar relatório, localizado na parte inferior direita do quadro informativo. Isso proporciona uma forma prática de armazenar e analisar as informações. Benefícios. Visão consolidada das pendências relacionadas a CEFIP e GFIP. Facilidade de gestão e acompanhamento dos documentos solicitados aos fornecedores. Eficiência no controle interno, com a capacidade de gerar relatórios detalhados conforme a necessidade. Documentos para validação. A seção Documentos para validação oferece uma visão detalhada dos documentos que aguardam análise, com informações organizadas de forma a facilitar a validação e o acompanhamento. Informações disponíveis. Documento. Descrição do documento que está aguardando validação. Regional. Indicação da região associada ao fornecedor ou à unidade. Unidade. Unidade a qual o documento está vinculado. Fornecedor. Nome do fornecedor que enviou o documento. Categoria. Categoria associada ao documento ou ao tipo de serviço fornecido. Competência. Período de competência do documento, por exemplo, mês, ano. Data de envio. Data em que o documento foi enviado para validação. Benefício da seção. Essa organização permite uma gestão eficiente dos documentos enviados para validação, facilitando o acompanhamento das pendências e proporcionando uma visão clara do status das entregas. Em ABSG. Caso o contrato tenha um módulo, a ABSG aparecerá no menu de navegação, conforme a imagem ao lado. Esta página tem como foco a análise do social do SG, permitindo monitorar aspectos de diversidade dos colaboradores, como gênero e raça, além da diferença salarial entre eles. Este monitoramento pode ser feito por meio de diversos dashboards, que serão apresentados a seguir. Funcionalidade dos filtros. Na página inicial, a funcionalidade dos filtros fica em evidência, permitindo personalizar a busca de dados com base em critérios específicos. Filtros disponíveis. Gênero. Opções para filtrar por não informado, não declarado, masculino e feminino. Função. Exemplos de funções incluem administrativo, assistente de manutenção, central de atendimento, coordenador civil. Faixa etária. Opções como não informado, menos que 30 anos, mais que 50 anos e entre 30 e 50 anos. Nacionalidade. Opções para filtrar por brasileiro ou estrangeiro. Passos para filtrar. 1. Selecione as opções desejadas nos filtros acima. 2. Clique no botão Buscar para visualizar os resultados. 3. Para uma busca mais avançada, clique no ícone de funil ao lado do botão Buscar. 4. No filtro avançado, além das opções acima, é possível filtrar também por fornecedor, unidade, cidade, categoria, estado e raça. 5. Após selecionar os filtros desejados, clique em Filtrar para aplicar as opções de busca.
Essa abordagem proporciona uma análise detalhada e eficiente da diversidade e equidade dentro das organizações, permitindo o monitoramento contínuo das métricas relacionadas à ESG. A primeira informação apresentada é um balanço geral da quantidade total de funcionários, a média dos salários e os respectivos maior e menor salário. Quantidade por faixa etária. Média de salários por faixa etária. Não informado. Menos que 30, mais que 50, entre 30 e 50. Quantidade por raça. Média de salários por raça. Não informado. Amarelo, branco, indígena, não declarado, pardo preto. Quantidade por nacionalidade. Média de salários por nacionalidade. Brasileiro, estrangeiro. Quantidade por gênero. Média de salários por gênero. Não informado, não declarado, masculino, feminino. Horários de atendimento. Equipe de gestão de documentos, operações. Para dúvidas sobre documentações, pedidos, fluxos de atendimento ou qualquer outro ponto relacionado ao projeto, a equipe de gestão está disponível no seguinte horário, segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. E-mail gestaldedocumentos@atlasinovacois.com.br. Apoio online, sessões de vídeos diárias. Equipe de suporte técnico TI. Para problemas de TI relacionados à usabilidade da plataforma, como falhas em tela, mensagens de erro ou mau comportamento da plataforma, o suporte está disponível no seguinte horário: segunda a sexta-feira, das 9 horas às 18 horas. E-mail suporte@atlasinovacois.com.br. Prazo de primeira resposta dos chamados abertos: 24 horas úteis.